Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Eu sou o Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes, e hoje estamos aqui com o Pedro. Olá pessoal. E com a Júlia. Oi. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente já citou aqui no GamaCast da temporada passada, que foi sobre terror. E a gente vai falar hoje sobre o horror como um reflexo da nossa sociedade. É um tema bem específico, né? Onde a gente tem várias culturas diferentes, vários países produzindo filmes de terror que refletem muito o pensamento de uma determinada sociedade ou de uma região específica. Então acho que tem muito conteúdo pra gente falar aqui. E aí a gente tem o Pedro e a Júlia, que são dois fãs do gênero também, que sugeriram um tema que vão agregar muito na nossa discussão de hoje. Eu queria começar então, pessoal, trazendo uma reflexão que eu tava até me fazendo quando a gente combinou de falar sobre esse tema, de que às vezes a gente pensa que os filmes de terror eles são feitos especificamente por causa de um medo do que tá acontecendo na atualidade, tá? Por exemplo, um ataque terrorista vai desencadear filmes de terror sobre terrorismo, sabe? E eu acho que não é necessariamente só isso, eu quero ver a opinião de vocês, assim, eu acho que existe, por exemplo, histórias de monstros e fantasmas que elas são muito primitivas, elas remontam a lendas de milhares de anos atrás e até hoje elas são atuais, sabe? Então eu queria, assim, a opinião de vocês sobre a história... me perdi na pergunta que eu ia fazer. Mas é basicamente assim, se vocês acham que os filmes de terror principalmente, eles refletem a sociedade no seu tempo atual, assim, num curto período de tempo, ou vocês acham que ele também acaba refletindo coisas que vêm dos nossos antepassados, às vezes histórias orais que vão passando, lendas de terror, e esse medo vai se perpetuando pra gente? Vocês acham que é algo que é mais do passado ou algo mais do presente? Qual é a opinião? Acho que os dois. Acho que tem uma mistura, assim, dos dois, praticamente, porque a gente percebe que sempre quando um filme de terror lança, assim, é sempre com algum medo, tanto... Normalmente, atualmente a gente vê muito essa questão de ter filmes que saem sobre coisas que acontecem agora, algum medo mais presente, e tá ficando bastante famoso essa questão de fazer filmes sobre medos da internet. Que é algo que tá começando a crescer bastante. O Slenderman foi a lenda que cresceu na internet e virou filme, né? Não tão bom assim, mas existe o filme lá do Slenderman. E até aqueles outros, como o Host, que também foi bastante premiado, falado no caso ano passado, que se passa no computador e tudo mais, numa sala, né? Numa sala no ao vivo, né? Mas eu acho que tem muitos filmes que ainda remetem às lendas e mistérios e coisas que acontecem no passado e que as pessoas trazem pra hoje, mas dando uma nova cara, uma nova visão. Eu acho que até um pouco a bruxa que a gente tava falando ali também é sobre isso, assim, porque é um acontecimento, a questão ali da bruxa é algo bem antigo, né? A lenda já existe há muito tempo e ali no filme também remete ali a bastante tempo, só que traz pra hoje numa visão da questão da mulher, né? E como a mulher é vista e também como acontece essa relação entre feminismo e entre a mulher ter esse aspecto, tipo, de ser ditas como bruxaria. Então eu sempre, mesmo quando o filme remete a lendas e a assuntos antepassados, eu acho que sempre tá trazendo uma visão pra hoje, assim. Eu acho que é muito essa balança, acho que cai um pouco do atual e um pouco de revisitar essas coisas que podem vir a acontecer, né? Que nem o caso da bruxa que a Gia falou. E, por exemplo, pegar a tecnologia, que nem ela comentou ali no início, a gente pega o chamado lá dos anos 90, é aquela questão do VHS, sabe? Com a televisão, o Poltergeist também, muita televisão também. Então, ainda mais o Poltergeist ser uma coisa mais na casa, mas tem aquela questão com a televisão, entende? Então acho que as tecnologias vão avançando e vão trazendo esses novos medos. Não só as tecnologias, mas também os acontecimentos da humanidade. Como a própria bomba atômica que tem o Godzilla lá, que é um puta marco, acho que nesse imaginário de terror, né? E acho que é muito importante, uma coisa muito bacana que tem na geografia até, que tem pro cinema, que acho que é a questão do imaginário da geografia com o cultural e na paisagem do filme. E, claro, não excluindo a gente como indivíduo, mas uma coisa que a gente tem que sempre reparar é que nossas informações são sempre ligadas. Então, não importa nossas relações pessoais, nossas convivências, o que sobressai são essa comunicação atual, esse sistema que é interligado. Então, o próprio Robert Eggers, que faz lá A Bruxa, 2015, não é muito... Claro, tem a ver com a atualidade totalmente, mas não é só por causa dele, é por causa que
reflete um pouco da nossa época, entende? Não só da pessoalidade dele querendo fazer o filme. Então acho que é muito importante ter essa noção da época, de como ela reflete no cinema, né? Acho bacana isso. Tu faz geografia, acho que um Pedro, pouco que dos dois. legal. Eu acho que eu tô tentando focar meu TCC nisso, cara. Na cultura, imaginário e cinema. Que massa. Cara, eu até queria responder um pouco sobre essa pergunta, assim, porque eu até conversei com o Pedro esses dias que eu andei estudando um pouco sobre terror japonês também, ele tá numa vibe de cinema japonês, que o cinema japonês tem muito disso. Que eles têm muitas histórias que são passadas de gerações e do teatro de sombras e histórias de cultura deles, e eles têm muitas histórias de terror sobre tecnologia, aí o chamado que o Pedro citou, do VHS na época, e também sobre muito do que aconteceu no pós-guerra. Tanto o Japão quanto a Alemanha, no pós-guerra, eles começaram a produzir muito filme de terror por esse medo da sociedade do que aconteceu na guerra e tudo mais. Então, eu acho que são 2 pontos que caminham juntos no cinema de terror. Tem histórias que são de gerações passadas e tem essas histórias que refletem o período atual que a gente está vivendo. E eu acho que até, muitas vezes, em questão estética do cinema, né? Não necessariamente com a temática, mas a gente pode ver, por exemplo, o expressionismo alemão, ele tá muito... O movimento, né, lá do início ali dos anos 1900 e tal, que ele tá muito ligado com aquela grande depressão que a Alemanha vinha vivendo, né? Então, às vezes, assim, tem a questão de tema, que a gente pode ver, né, como o Matheus falou, pela guerra, mas muitas vezes de estética. Eu tava até lendo um artigo bem interessante, a gente pode botar na descrição depois, né? Que ele vai elencando, assim, o que estava acontecendo ali em termos de cinema de horror e terror, né? De temáticas, o que vinha sendo lançado, com o que estava acontecendo no mundo. E aí eu pensei muito nessa questão de geografia mesmo que o Pedro falou, da questão de ter a Grande Depressão e o surgimento do expressionismo alemão. Aí, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra surgindo, com as mulheres ficando mais em casa e os homens indo pra guerra e as mulheres começando a assumir um papel maior na sociedade, e aí o surgimento das grandes vilãs no cinema, as primeiras grandes vilãs, assim. Então ele faz uma relação bem interessante e é impressionante, assim, a gente sempre fala, né, do cinema ser um retrato da sociedade, do que a gente tá vivendo e tal, e o terror ele consegue ser algo ainda mais profundo, né, porque ele é um retrato dos nossos medos e, enfim, e avanços da sociedade e tudo mais. Eu achei bem interessante. Eu acho que tem até o próprio Vampiro de Almas, que é dos anos da Segunda Guerra Mundial, ali depois quando os Estados Unidos e a União Europeia, não, são os Estados Unidos e a União Soviética ficam em guerra ali, né? O Vampiro de Alma fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de ser um filme que fala sobre esse medo, e é um filme de terror, e que aí a gente vê essa dupla, né? Porque além de ser um filme de terror, ele tem um texto ali subentendido sobre esse medo dos Estados Unidos em relação ao inimigo, né? Então, eu acho que sempre teve presente, assim, até no expressionismo alemão, o Dr. Caligari ali também mostrava bastante essa questão ali da Alemanha naquela época, então tá aí, né? No caso, o Vampiro das Almas, ele até mostra, assim, né, os caras, assim que seria o comunismo e tal, daí as pessoas tudo, né, é muito foda, tá ligado esse filme. E acho que também não só como reflexo do que tá acontecendo na nossa sociedade, né, acho que uma coisa muito bacana de reparar no terror, claro, não só no terror, mas no cinema no geral, né, mas como o que a gente consegue reproduzir no cinema, com a tecnologia, então acho bacana perceber como a chegada das cores, tipo, foi aquele estouro de sangue no terror, né, tipo, finalmente vamos estourar o vermelho aqui. Claro, as cores sempre, acho que desde o Mágico de Oz, né, teve o primeiro filme colorido, mas quando começou a ficar mais acessível, acho, o pessoal, né. E também conseguir reproduzir melhor esses monstros e aí acho que tem essa nova onda agora, nova onda não, né, putz, mas digo anos 90 ali pra cima, com conseguir botar efeito especial de bom, né, cada ano melhorando, e conseguir evoluir esses monstros, né, então os monstros que eu acho que estavam no armário lá, esquecidos há muito tempo naqueles medos antigos, a gente consegue tirar eles do armário agora e botar com um efeito especial e cada vez melhor, né. Sim, não à toa a Universal tentou reproduzir o universo de monstros da década de 30, 20, 30, 40, agora não deu certo, mas tentaram. Eu acho que deu certo, foi Invocação do Mal, assim, pra mim. Que pegou bem efeito especial e conseguiu, sabe, realmente deu certo.
Não, mas eu tô citando especificamente ali a Múmia, o Homem Invisível. Sim. Mas assim... Que daí o Homem Invisível até deu certo, mas a O Múmia... Invisível deu. O Homem Invisível, eu gosto do Homem Invisível. Eu acho que, nossa, é um puta filme, sei lá. Eu também gosto. E me Não, diz uma coisa... e se olhar o Homem Invisível original e o novo, tu vai ver muitas diferenças do filme, até por visões sociais mesmos. Principalmente na personagem feminina, como era retratado. Ele é muito diferente um do outro. Apesar de ser o mesmo nome, baseado na mesma obra e tudo mais, mas por serem séculos diferentes até, eu acho que o filme é muito diferente um do outro. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente tem pra mostrar como os filmes de terror eles acabam refletindo a realidade, né? Porque se a gente fosse fazer um filme na mesma pegada do Homem Invisível, ele poderia funcionar da mesma que era antigamente. Só que ele adiciona ali uma questão de violência doméstica, a mulher ali como uma protagonista central do filme, né? Uma protagonista que tem uma super importância dentro do filme. Então ele se torna muito mais atual do que ele seria se fosse um mesmo roteiro, né? Se fosse só um remake simples, assim, que só revivesse a história, né? Ele fala também sobre a questão do relacionamento tóxico, né? Todo... Que é algo assim que a gente tá ainda abordando aos poucos, eu acho, no cinema, ainda mais também de horror, até porque o filme também tem essa mesma pegada do relacionamento tóxico, do Midsommar também. Então, eu acho Muito que bom. é algo que a gente tá ainda tateando ali no cinema, e o cinema de horror é uma boa forma de mostrar isso, sabe? Então, por isso que eu acho tão importante, quando a gente fala em cinema de horror, falar que ele realmente consegue refletir alguns medos da sociedade. Que é muito difícil tu, talvez, emular, às vezes, sei lá, tá, com drama até vai, sabe? Mas eu acho que é quando tu tá vendo um filme de horror que tu realmente, tipo, sente na pele. Às vezes eu acho que é uma coisa bem, bem diferente, sabe? Tipo, tu vê um drama, às vezes tu não sente na pele da pessoa. Mas o filme de horror te faz se sentir mais, sabe? Não sei, mas pra mim eu me sinto mais assim. E acho que é algo que bate diferente, né? Bate de uma maneira mais profunda. Porque uma coisa assim... a gente tem muitos sentimentos, né? Quando a gente assiste filme de drama, às vezes vai pegar um determinado tipo de sentimento que a gente tem. Quando é um filme de terror, ele pode, né, trazer outros à tona e, enfim, ficarem mais à flor da pele, né? E eu acho muito interessante, assim, o terror, ele tem uma gama muito diversificada de coisas que a gente pode sentir no filme, né? Às vezes a gente acaba meio que até se identificando com a pessoa que é mais o vilão do filme, às vezes a gente sente medo, às vezes a gente, sabe, é bem interessante como dá pra ser trabalhado o terror. Eu acho que isso torna o terror um gênero muito... com muitas possibilidades de se reinventar atualmente. A gente vê o próprio novo terror, que as pessoas chamam, né, esse terror mais moderno, como ele tá conseguindo se reinventar, ele tá trazendo outros tipos de história por diferentes vieses. Então eu concordo muito com o que a Julia falou, e até queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês acham que Black Mirror pode ter alguma relação com o terror moderno? Já que a Julia falou a questão da tecnologia. A gente sabe que Black Mirror não é uma série de terror, né? Não é assim, especificamente o terror. Mas aqueles problemas tecnológicos que ela tá abordando, eles podem ser considerados, será, um horror moderno? O que vocês acham? Cara, eu acho que cabe totalmente, que nem os filmes que a gente citou antes ali, de atuais, né? O Host. Tipo, Host, né? que tem vai tudo a nessa ver. pegada. Essa é a primeira coisa, assim, que eu acho que é muito... Eu, tipo, pessoalmente, eu não gosto quando a gente fala, tipo, pós-horror, né? Que é essa coisa do horror moderno. Porque eu sinto é como se a gente tivesse a legitimidade do horror real, assim, o que vem. Porque as pessoas elas têm essa noção de pós-horror porque é algo mais refinado, algo, tipo, diferente. Mas eu sinto que desde sempre, o horror sempre falou sobre coisas importantes, não é agora que tá começando a falar. E também, né, porque é um gênero bastante invisibilizado, né, tipo, tanto no Oscar, a gente tem pouquíssimos indicações pra filmes de horror, assim, então eu acho que falar, talvez, pós-horror, eu acho que é um pouco tirar, né, a legitimidade dos outros filmes que vêm antes, né, mas falando aí sobre o Black Mirror, eu acho que sim, eu acho que tem essa pegada, o Black Mirror já tem uns episódios que são bem, assim, um horror mais psicológico, e trata sobre essa questão do medo da tecnologia, que é algo que a gente vê bastante atualmente, né? De ter essa questão da tecnologia junto com o sobrenatural também. E eu até tava vendo uma série na Amazon, que é o Solos, que eu achei bem parecida com Black Mirror, porque trata dessa questão do horror junto com a tecnologia e como isso afeta as pessoas, sabe? Mas eu sinto que às vezes até um pouco batido, assim, mas por isso que a gente às vezes até busca outros filmes agora
tanto essas franquias, eu acho que até Invocação do Mal é uma franquia que tá crescendo bastante, porque às vezes a gente fica meio batido de ver o gênero falar só de uma coisa, sabe? E aí, às vezes, eu acho que a gente tem que, às vezes, expandir também. Cara, na verdade, eu acho que assim, a gente rotula muito o que é cada coisa, né? E aí eu até queria, nessa coisa do Black Mirror, responder perguntando, na verdade, o que a gente considera, o que é e o que a gente pode considerar horror de verdade. Porque não necessariamente o horror é uma coisa que vai te assustar. Porque muita gente tem a ideia de que o horror é um gênero, é um filme pra te tomar susto, pra te ficar assustado, pra te dormir de luz acesa. Mas na prática não chega a ser isso, né? Tu vê que a gente tem citado assim dos novos filmes de terror, no caso. Corra, Nós. Não são filmes que tu vai ficar com medo, não são filmes que tu vai ter jumpscares, vai se assustar, não. Eles, na verdade, estão falando sobre algo da nossa sociedade e alguns medos que a gente possa ter. E o que fica muito na minha cabeça é o que realmente é terror. Porque tu rotular um filme de exorcismo, com espíritos e tudo mais, tá, aí talvez eu entenda um pouco, mas falando especificamente desse novo estilo de se fazer terror, o que a gente rotula como terror, o que na verdade é só um suspense, ou não rotula, né? Queria ver qual é essa margem pra vocês, assim, de o que é um horror. Eu não faço ideia. Cara, eu acho que é uma linha muito tênue, é muito, muito difícil. Eu acho que terror, pra mim, é todos esses filmes que a gente disse agora. São terror. É um terror. Eu acho que horror, pra mim, é quando é algo mais visceral. Acho que é uma coisa mais 18... Uma coisa que não é pra me dar susto. É, uma coisa não necessariamente pra me dar susto, mas que eu vou olhar e pensar... Vai me dar uma angústia. Tipo filme de slasher, assim, serial killer, essas coisas. Mas não necessariamente só slasher, né? Mas acho que pra mim é algo mais visceral o horror. Acho que vai ser algo mais explícito. Eu tenho essa ideia, pelo menos. Sim, eu acho que a gente fala de horror e terror e tem uma diferença entre os dois. Porque acho que o terror é quando vem o medo antes e o horror é o medo daquela coisa já mais visual, né? Se eu não me engano é isso. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Mas aí eu acho que às vezes a gente, sei lá, pra mim eu considero tudo que me dá agonia algo de horror, assim. Então, tipo, posso estar vendo um suspense, mas eu estou me sentindo agoniada com aquela situação. Eu acho que já é horror, assim. Mas tem essa diferença. Tem algumas coisas que dá pra ver bem diferente, assim, entre suspense, assim. Às vezes o suspense também entra um pouco com horror. Então, não tem realmente uma linha tênue do que é uma coisa do que é outra. Eu acho que tá bem misturado, assim, realmente. E acho que a gente nem precisa que necessariamente botar numa caixinha tudo, né? Não. Até assim, porque a gente pode não sentir medo de Corra e de Us, assim, ficar com medo de noite. Mas ainda assim, eles são filmes que tem ali aquela coisa do horror, que tu fica apreensivo. E também tem filmes que te fazem ele também entra no terror social aí, né? Que te faz pensar. Mas tem filmes outros que eu acho que também tem essa coisa de tu ficar com medo. E também tem uma crítica ali, uma crítica social. Então, tipo, eu acho que... Não sei se vocês já viram o Corrente do Mal. Que é um filme... It Follows. Isso, It Follows. Que é um filme que fala sobre uma questão ali bastante social, né? Que é tem um discurso ali da doença sexualmente transmissível e tudo mais. Mas ele também te dá medo. Tipo, eu fiquei com medo daquelas formas que apareciam, sabe? Então eu acho que tá bem realmente tênue. A Julia tinha falado do Oscar antes, e eu queria só concluir isso, porque eu acho que, cara, o horror e o terror é o gênero mais difícil de fazer cinema pra mim, cara. Porque é muito fácil fazer um filme merda de terror. É muito fácil. E é perceptível. Tanto é que a maioria demais. E é perceptível demais. Então quando tu vê um bom, putz, esse filme é bom. E é muito desconsiderado, eu acho. Acho justamente por usar a fantasia pra expor os nossos medos, né? Porque conseguir fazer um drama simplesmente super dramático e tá lá no Oscar ganhar tudo, sabe? Acho que é muito mais fácil isso. Eu vou pegar esse gancho do Pedro. Eu, primeiro, em relação ao Oscar. Deus do Exorcista, que chegou a concorrer ao Oscar, muita gente na academia fala que não deveria, e se o Exorcista ganhasse, ia ser o fim do Oscar e tudo mais. Então tem um preconceito muito grande. Principalmente por quê? Porque o terror é um gênero muito fácil de fazer, porque tu faz com pouco dinheiro e geralmente lucra bilhões no cinema, no streaming, alguma coisa. Então, não, fácil tu diz que é logística de produção, né? É barato fazer um filme de terror, é isso que eu quero dizer. Comparado a qualquer outro estilo, fazer um filme de terror é muito mais barato. E rende muito mais. Então tem um preconceito da academia, principalmente, com esse estilo, justamente por isso, por ser filmes mais baratos, filmes mais acessíveis,
e que em grande maioria, como tu mesmo falou, assim, em grande maioria são filmes ruins. Claro, tem uns muito bons, mas tanto é que em janeiro, fevereiro, tu vê muito filme de terror saindo porque eles estão descartando filmes ali que eles sabem que não são tão bons assim. Eu quis dizer E difícil aí por tem o chegar preconceito no com resultado isso. mais, né? Tipo, não como começo. Acho que como final, como linha final, assim, como resultado, pra mim é o mais difícil de conseguir alcançar um resultado bom. Porque é muito fácil tu errar, eu acho. É muito fácil se perder no que tu tá fazendo ali. Uhum. E, cara, a Julia E até tava... por isso, por ser poucas semanas de filmagem, eles correm muito mais a produção. Então, algumas coisas fica erro de continuidade, fica um monte de coisa que tu vê ali que não tá certo. Sim. A Julia falou do It Follows, eu lembrei também que eu acho que essa questão do vírus, né, ela falou, acho que isso é muito perceptível também no subgênero do terror dos zumbis. Que eu acho que a gente consegue perceber essa evolução social certinho dos medos, né? Porque o gênero começou com aquela questão meio que nuclear ali, medo de uma radiação, e aí vai evoluindo pra década de 80, aquele medo da AIDS, que, oh meu Deus, a AIDS E o grandes maior mal, epidemias, é né? o maior mal. E aí os gays são do mal, e acho que tem aquela questão do preconceito junto, sabe? E tu consegue. Claro, acho que na época não é a ideia passar esse preconceito, né? Mas acho que tem um pouco nisso também, de ver a AIDS como essa coisa terrível da homossexualidade, né? E agora já também vai evoluindo. Agora acho que vai a questão do vírus, epidemias, e a gente tá num próprio filme de terror já, então acho que esses conceitos vão mudando até só dentro do próprio filme de zumbis a gente consegue perceber essa evolução, né? Sim, eu lembro quando a gente entrou em pandemia, o filme Contágio, todo mundo começou a rever e achar que era um Sim. filme de terror porque a gente tava vivendo o filme. Não, e vocês acham que agora, nos próximos anos, vai ter um aumento de filmes de epidemias aí, de novo, assim, uma nova onda? Já Por tá causa do tendo, Covid? né? Ah, eu não vi qual que tá tendo. Não Eu teve já vi ainda, pelo eu acho. menos. Eu já vi pelo menos uns 3 trailers de filmes tratando pandemias. Inclusive tem um que o Pedro citou em um GramaCast atrás. Que eu não vou lembrar qual é o GramaCast, mas Recente? do. Que fizeram da Covid-23, eu acho. Songbird, eu acho. Eu acho. Então já estão fazendo, sabe? Os caras não estão nem esperando passar, já estão produzindo. É só um gancho que a Júlia tinha falado antes. Ela trouxe o terror social, né? Que pra mim é uma das coisas mais interessantes, assim, que eu vi em questão de subgênero de filme, né, nos últimos anos. Assisti Corra, Us, né, Midsommar, são filmes que me trouxeram de volta pro gênero do terror, né? Porque eu acho que eu falei isso já no GamaCast que a gente fez com a Vitória, de como eu gostava muito de terror e me desiludi demais, assim, com o gênero. Comecei a achar todos os filmes ruins, e aí alguns subgêneros do terror começaram a me puxar de volta pra ver que existem coisas boas também, né? E que, enfim, existem filmes ruins e filmes bons. A gente não precisa ter um preconceito exatamente com o gênero. E aí eu tava até refletindo, assim, sobre como a Júlia mesmo falou que não gosta de rotular, né? E eu concordo, pelo que a gente falou antes, sobre ser uma linha tênue. Como as pessoas começaram a tratar esse novo terror, né? O terror moderno, como se ele nunca tivesse existido antes, né? Como se, tipo, os filmes de zumbi lá da década de 60, elas não tivessem fazendo um terror social e trazendo um subtexto de sociedade, né? Várias problematizações e tudo mais. Como se fosse algo de 2018 ali que Jordan Peele criou e registrou e é isso, tá ligado? E agora é um novo terror e é só terror social e tudo mais. Então é interessante sim a gente ver que ele já abordava uma questão de sociedade, né? Só que agora ele tá abordando de um outro ponto, sabe? E aí fala sobre racismo, sobre questão da mulher, sobre relacionamentos e tudo mais. Que é algo que não se falava tanto antigamente, né? Algo que se tinha muito preconceito. Eu acho que até é engraçado a gente falar isso porque o próprio George Romero, com os filmes dele lá de zumbis, ele deu uma declaração falando que nenhum dos filmes dele falava sobre questões sociais, né? Mas não tem como não ser, sabe? Porque, tipo, eu acho que ele deu uma viajada, na verdade. Porque às vezes eu acho que as pessoas, os diretores pensam que os filmes são deles quando os filmes não são deles. Os filmes são do público. Então a gente tira as interpretações que a gente quiser. Eu acho que isso tipo, é livre, tá ligado? Então, ele falando que, tipo, os filmes dele não refletiam questões sociais, mas não tem como, porque é muito nítido que ali, na década de 60, eu não sei qual é o nome do filme dele ali da década de 60, que é dentro de uma casa, e teve até uma refilmagem dos anos 90, eu acho, mas eu não lembro. Ah, o Matheus sabe. A Noite dos Mortos-Vivos, não?
eu acho que era de Mortos-Vivos, que teve uma refilmagem. Matheus não sabe. Não, eu sei, eu vi o filme, tá. na verdade o Pedro acabou de pesquisar o filme pra falar no cast. É verdade, é verdade. Mas tem um discurso ali bastante social, então, tipo, eu acho que não tem como a gente não tirar isso, sabe? Até depois o que o Zack Snyder regravou, de 2002, eu acho. Dawn of the Dead? É. Eu não lembro o nome em português. A Madrugada dos Mortos, né? Tudo tem morto. Isso, pode ser. O próprio Madrugada dos Mortos, que, tipo, ali... Eu vou falar do Zack Snyder porque eu lembro mais, tá? Que passa no shopping, daí tem toda aquela questão da alienação, das pessoas estarem alienadas ao consumismo, que é tipo um puta discurso, tá ligado? Daí as pessoas querem falar, que nunca teve discurso social no cinema de horror, só tem agora. Não, né? Querem botar política no meu filme? Inclusive, a Júlia falou do Zack Snyder, eu vou trazer daí porque eu vi o Despertar dos Mortos, que é de 78, do Romero, que é justamente isso. Em 78 o cara já falava do consumismo nos shoppings. O filme é todo dentro de um shopping, com o pessoal querendo comprar coisa como zumbi. É um negócio, tipo... Em 78 o cara fazia isso. Se dizer que estão fazendo só agora... Cara, mas agora eu vou farpar o Romero agora, porque eu acho que ele só tá querendo meter um discurso aí despolitizado do filme dele, tá ligado? Ele pode ter feito isso aí até subconscientemente, sabe? É que nem... agora eu vou viajar total. Mas na geografia, Pedro, já que fez geografia, na licenciatura, a gente fala sobre o professor ser um ser político, tá ligado? Como todo mundo é. Todo mundo tem uma visão política. A gente nunca vai ser totalmente neutro que nem os caras querem fazer na escola sem partido, viu? Por isso que eu falei que eu ia longe. Então, tipo, o cara, ele foi fazer o filme, cara, queira ou não, ele trouxe uma certa visão pra aquele filme, sabe? É impossível tu fazer um filme que não vá abordar de alguma maneira algo que tu pensa ou algo que tu tá enxergando e tu tá refletindo e tudo mais. Acho muito difícil, sabe? Principalmente um filme que é feito dentro de um shopping, que, enfim, apresenta uma parada de consumismo e tal. É verdade, Nesse eu sentido, a gente... Eu era o shopping. Nesse sentido, eu não sei... Esses tempos a gente teve uma discussão no grupo do DramaCast ali que tinha a ver... Crepúsculo. Eles Vivem, do Carpenter. É. Caralho, eu não vi até agora, velho. Eu não vi até agora. Crepúsculo? E E aí eu fui ver... É aquela coisa do tipo, não tem como não politizar o filme hoje, sabe? É um negócio muito surreal que o cara fez na década de 80 que serve pra hoje de novo. Então... Tem diretor que faz e assume que fez pela visão de mundo dele, tem diretor que não. O Romero não assume, o Carpenter assume. Realmente. E tipo, antes eu tava falando dos zumbis na questão mais da origem do que gera o zumbi, né? Não na interpretação do que a gente pode fazer do zumbi como ser, né? Mas eu tava falando... Como uma alegoria, né? Mas acho que essa parte da alegoria é totalmente absurda, a gente consegue ir pra um lado muito social. É possível não fugir. Impossível fugir disso. Mas eu tava querendo dizer mais na questão da origem antes, né? Só pra não parecer que eu tava sendo meio errado ali. Cara, e pô, assim, mudando de assunto, se alguém tem mais algo pra falar sobre isso. Não, eu queria perguntar, assim, por que vocês acham que o terror é um gênero tão querido, assim? Do tipo, as pessoas, elas gostam de se reunir com amigos pra ficar tomando susto, tá ligado? Pra, tipo, ficar se cagando e não conseguir dormir. É quase uma pornografia, é o primeiro contato com o diferente, com... Sabe? Cara, pra mim é muito isso. Ai, meu Deus, o teu contato com... É o teu contato com o diferente, com o que tu não pode ver, com o que é escondido, sabe? O obscuro. Pode é uma crer. pornografiazinha ali, é isso. Por isso que criaram Jogos Mortais, então. Entendi. Eu acho que sim, quando eu comecei, tipo, a realmente me interessar por cinema, foi com cinema de horror. Eu acho que, sei lá, desde sempre. Eu não lembro, assim, de começar a gostar tanto de cinema, não sei como cinema, começar com cinema de horror, assim, porque eu assistia muito quando eu era criança. E, tipo, eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu, então, assim, meus pais, né, trabalhavam o dia todo, as crianças estão felizes lá vendo TV, né? Tipo, a TV tá lá, tá tudo bem, não estão se matando. Então a gente passava, tipo, o dia todo vendo um filme de horror, a noite toda vendo um filme de horror, um filme de terror. Então é algo muito, tipo, inconsciente meu, assim. Então eu acho que a gente gosta realmente de levar susto. Ainda mais que aquela coisa do proibido, né, que nem o Pedro falou. Então, tipo, tá vendo aquilo ali que não é pra tu ver, não é pra tu ver, tu é criança. E eu acho que quando tu vê criança é melhor ainda, né, entre as... Exato. Porque, tipo, por que tu não pode ver? Por que tu não pode ver? E aí tu vai querer ver. E aí essa questão do proibido eu acho que é o instiga. E acho que esse é o gatilho principal pra todo mundo. Nossa, E aí, a partir disso, tu vai gostar muito ou não. Eu sempre fui muito medrosa com
filme de terror. Eu assistia, mas eu morria de medo depois, sei lá. Eu lembro que eu ficava, a noite toda acordada. Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi o Chamado, que eu fiquei muito assustada. Eu fiquei, não conseguia dormir. Eu tive que dormir de luz acesa. Eu vou confessar que eu dormi de luz acesa quando eu vi Chamado, porque foi horrível pra mim. Mas eu gostei. O chamado é forte. É forte, chamado. Eu era bem assim também, antigamente. Tem até um ex-colega meu, um abraço pra ele, o Guilherme Perillo, não sei se ele vai ver isso. O Matheus conhece. Que uma vez ele veio dormir aqui em casa e a gente tava vendo Contatos Imediatos de Quarto Grau, que é aquela porra daquele filme da coruja, tá ligado? Puta que pariu, velho. É, essa daí. E aí tem uma hora que eles dizem que é uma cena baseada em fatos reais, que é uma gravação real, tá ligado? Cara, a minha mãe veio assistir com a gente tava os dois, assim, ó, sentadinho na cama, um do lado do outro, tapado, que a gente não conseguia ver o bagulho, tá ligado? E a minha mãe se cagando de rir da nossa cara, porque era ridículo, assim, os dois cagados. E, cara, assim, eu não sei porque eu gostava dessas merdas, tá ligado? Eu ficava fudido, eu ficava sonhando com o negócio. Pô, recentemente eu vi um filme de terror com a Vitória, eu vi uma pessoa no quarto de madrugada, tá ligado? Porra, eu não sei porque eu primeiro filme... merda. Não, mas eu queria fazer um outro parênteses aqui. Tem fatos reais, acho que é um momento histórico da nossa vida. O primeiro filme que tu vê, que é baseado, que tem aquela frase, acabou a tua vida. Tu entrou na fake news, tu entrou pra teoria da conspiração. E eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho, porque quem conhece a casa do Gabriel vai saber. Mas a casa do Reale é muito propícia pra te ter medo vendo filme de terror. Não, porque tem umas árvores em volta, cara, dá um medo ficar aí. Isso é verdade. Então, ver filme de terror na casa do Gabriel é algo meio complicado. Não, e o melhor ainda, Matheus, é que de noite costumam ter passos ali naquelas árvores. E aí tu não sabe o que é, entendeu? Então é 50-50, pode ser qualquer coisa. Mas, respondendo a pergunta que tu fez no início, eu acho que tem uma coisa da nossa, como pessoa, assim mesmo, de gostar de tomar susto. Mesmo sem saber, a gente quer se assustar. Porque é um sentimento, né? Psicologicamente tem a coisa do susto te deixar vivo, te ligar pra vida, assim. Ele meio ele te desperta, na verdade. Eu acho que sentir o medo, assim, tá meio no subconsciente das pessoas e elas realmente, às vezes, querem sentir esse medo pra pensar que elas estão ali, que elas estão vivas, sabe? É um negócio meio estranho. Mas eu vejo muito isso da psicologia nesse sentido, com a coisa de ver um filme de terror pelo medo e querer sentir medo, sabe? Não, e é um medo em que tu tá ali controlando ele, entendeu? Tu assistindo a TV, tu pode desligar, tu pode parar, tu pode botar a mão na frente. Não é tipo assim, vou tomar uma turbulência de avião aqui porque eu tô querendo me sentir vivo, tá ligado? Fazer algo do tipo assim, que sei lá, tu vai morrer, assim, tu não tem controle nenhum. Filme tu também pode desligar, pô. E isso, assim, tu pode tomar um susto e beleza, acabou o filme. Deu, tchau, desliguei. É uma coisa assim, é uma coisa de sentir. É o controle do medo. Ali tu tem o controle do medo. Se tu tá vendo em casa, né? No cinema, só se tu levantar e for embora, mas. Mas dá pra fechar os olhos, né? Eu já fechei os olhos no cinema, eu me senti muito mal. Uma vez eu fui ver. Nossa, eu fui ver um filme muito, sei lá, aleatório. Fui ver Annabelle no cinema. E eu tava eu fiquei com medo da Annabelle no cinema. Muito ridículo, mas eu fiquei com medo. E eu fechei os olhos e depois eu me senti assim, nossa, por que eu tô fechando os olhos? Que, é muito subconsciente realmente, sabe? Porque a gente tá sentindo naquele momento ali, sabe? Na pele do protagonista, né? Então eu acho que isso é legal. Pra mim, pelo menos, isso é legal. Pode ser bem psicopatia, mas mas o cinema é maravilhoso. Eu acho uma das melhores experiências. Não, mas ver filme de terror acho que é uma das melhores experiências que tem pra ver no cinema, cara. Eu acho que é muito bom. Na minha opinião, o filme de terror só fica bom no cinema, porque se eu vejo em casa eu acho sempre uma merda, velho. Eu acho muito ruim. Quando eu vejo no cinema, eu entro no clima, sério. Ou eu acho que ver em casa daí ver com mais gente. Eu acho que ver filme de terror com outras pessoas, não sei, o clima sabe? Tanto no cinema quanto em casa, ver com mais gente é um clima diferente. Porque em casa, um se assusta com uma cena, outro não, tu dá risada do outro. Eu acho legal. E se eu tô vendo sozinho em casa, em grupo, assim. Eu começo a baixar o volume ali, ó, boto baixinho, sabe? Ninguém tá vendo. Quando começa a ter uma cena de tensão, tudo bem, sabe? Azar, sabe? Vai ficar baixinho, daqui a pouco eu aumento. Não, mas isso que vocês falaram agora, pra mim, tem também na comédia, tá ligado? Pra mim, normalmente, quando eu vejo um filme de comédia sozinho, eu não acho graça nenhuma. Quando eu vejo com mais pessoas, assim, tem que ser mais assim. Uma pessoa eu já acho muito engraçado, eu já começo a rir. Mas se eu tô sozinho, eu não consigo rir, de jeito nenhum, sério.
Só fato curioso. Não, na verdade o filme Besterol, que a gente vai citar em algum DramaCast ainda, ele é feito pra isso, né? Ele é feito pra ser uma experiência em grupo, não individual. É verdade. Porque se tu vai ver sozinho, tu vai ver que o filme é horrível. Mas se tu vai ver com uma galera, tu acha o melhor filme do mundo. Mas aí depende do filme. Mas eu queria fazer uma pergunta, então. Vou fugir agora. Mas como é que foi a experiência de vocês de filmes de terror no cinema? Porque eu tenho muitas experiências sensacionais. Eu já vi a Annabelle, que nem a Julia falou, e das pessoas horrorizadas, assim, no cinema, a pessoa chorando no braço dos outros. Sério, a menina que tava na cadeira do meu lado, ela botou a cabeça no ombro do namorado, assim, e começou a gritar: isso não é real, isso não é real, isso não é real. Ai, que tadinha. E eu juro, assim, eu, tipo... Meu Deus! Segurou. Baseado em fatos reais, né? Meu. E aí, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho, eu fui ver Midsommar. Aí era uma sessão de dia de semana, assim, no meio da tarde. E eu peguei a última fileira. E eu lembro que, putz, eu tava meio assim, né? Porque filme de terror, né? Mas aí eu lembro que chegou... Era eu e mais 2 pessoas na sala. E os caras já sentaram bem na frente, nas 2 pontas da sala. Aí eu pensei, fudeu, eu vou morrer. Os caras estão fechando a saída. As 2 saídas, os caras estão ali. É um filme de terror. Só tá eu na sala sozinho aqui. Acabou. Eu fiquei com E eles estavam medo vestidos de planta, né? Na planta, assim, a cabeça. Aí fudeu. pelo amor de Deus. Não, eu já falei várias vezes assim, eu não gosto de muito de filme de terror. Eu não sou muito fã e acabo vendo muito pouco. Então, ir no cinema pra ver filme de terror é algo quase impossível. Então, os 2 mais próximos, assim, um foi Nós, que eu acabei indo ver, e outro foi o Lugar Silencioso. Que essa foi uma experiência muito boa, porque o público assumiu que o filme era pra ficar quieto, então geral ficou quieto, não tinha um cochicho, não tinha gente mastigando pipoca, não tinha nada. E isso foi uma experiência muito legal, assim, do pessoal abraçando o filme, tendo essa experiência em conjunto. Tanto é que quando alguém mexeu num saquinho de pipoca, todo mundo ficou com medo, porque achou que era um alienígena chegando. Cara, é a mesma coisa pra mim. Eu esqueci do Lugar Silencioso, mas eu acho que foi talvez a melhor experiência que eu tive no cinema. Porque, meu Deus, cara, que filme tenso. E a sala ajudou muito, porque realmente a minha sala também, todo mundo parou. E cada respiro era o último respiro nosso. Eu ouvi o cara lá da frente respirar. Eu tava muito cagado. É maravilhoso. Eu acho que esse filme só é bom pra assistir no cinema, assim. É um filme que tem essa experiência no cinema com um público que esteja afim. Eu acho que é a melhor coisa daí, cara. Eu vi em casa e achei superestimado. Eu gostei, mas eu achei muito superestimado, tá ligado? Acho que no cinema eu ia gostar. Eu vi em casa com muito barulho. Foi, tipo, uma experiência... Eu gostei do filme, só fiquei, tipo, nossa, ok. Mas o que eu vi no cinema que eu achei muito bom, que, nossa, eu lembro que eu fiquei, tipo, também com medo, foi A Visita. Então, tipo, todo mundo odeia esse filme. As pessoas que eu já conversou não gostam do filme. Eu gosto. E eu gosto muito do filme, porque eu fiquei, tipo assim, eu saí muito feliz, assim, meu Deus, esse filme é muito legal, muito bom. Aí eu queria mostrar pra todo mundo, daí eu mostrei, tipo, pra uns amigos, tipo, pras pessoas, e as pessoas acharam uma bosta o filme. Eu fiquei, nossa, por que foi só pelo... Aí eu fiquei pensando, será que foi porque eu vi no cinema que eu gostei? Não sei. Talvez. E lá a Visita é o do Shyamalan? Isso. Ah, mas aí esse filme entra... Esse filme entra no que a gente tava falando do terror antes, do terror reflexo da sociedade, velho. Esse medo aí é muito comum, porra. Tu ir visitar os teus avós e, né? E acontecer aquilo que aconteceu no filme. Eu acho que idoso... Isso aí, porra. Idoso é a coisa mais assustadora que tem no mundo, cara. Não, Nossa, eu nem durmo direito pensando nisso. a véia correndo embaixo da casa até hoje me dá pesadelo. É boa aquela cena. Eu vi esse filme recentemente, se o Matheus tá me stalkeando no filme, ele sabe. Esse é um dos de terror que eu vi recentemente. O Gabriel, ele se preparou legal pra esse bloco aqui, porque ele, na última semana ele viu uns 10 filmes de terror. E foi sem querer, juro. Foi porque a Vitória me obrigou. Beijo, amor. Te amo. Mas eu não lembro de muitas experiências em filmes de terror que eu tive no cinema. Eu lembro que eu vi vários, mas, sabe, era sempre muito normal. Assim, a única coisa foi Midsommar, que as pessoas não calavam a boca. E eram 4 pessoas na sala, então eu e a Vitória, a gente viu junto, né? A gente tava do lado da pessoa, tá ligado? Eram 4 pessoas e todo mundo sentou um do lado do outro, sem querer. A gente teve que, no meio do filme, tipo, se levantar, descer e sentar lá embaixo. Tipo, na cara da pessoa, porque ela não calava a boca, tá insuportável. E a cena mais de terror que eu vi na minha vida foi assim, no cinema, de dar medo,
eu tinha, sei lá, uns 6 anos e foi Harry Potter, velho. Que é aquela cena do... Ah, me fugiu o nome. Aquela cobra gigante lá, porra. Como é que é o nome? Olha que eu gosto de Harry Potter. O basilisco. O basilisco, tipo, apareceu a pele do basilisco, né? Que ele troca de pele e tal, antes dele aparecer de fato. Eu botei a mão na frente da minha cara e não assisti mais o filme. Eu vi também um filme que eu acho que ninguém conhece, na verdade, que ninguém lembra mais do filme, que era o do Charlie. Ah, eu vi aquele filme no cinema. Charlie? Também. É, eu Charlie? Isso! Esse? Eu não vi, mas eu acho que é uma merda. Nossa, mas eu vi no cinema, que eu vi no cinema também esse filme, eu fiquei tipo, nossa, que desperdício. Porque foi muito ruim mesmo. Esse era ruim. Bom, antes da gente finalizar o episódio e tudo mais, eu queria perguntar pra vocês, assim, porque a gente tá falando bastante desse cinema como reflexo da sociedade, sobre nossas experiências com o cinema de Estávamos horror. falando antes, né? Tu quer dizer. A gente tava falando agora há pouco. Sim. E eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que vocês veem o cinema de terror, o cinema de horror brasileiro, especificamente o nosso cinema, porque a gente tá falando muito do cinema internacional, das culturas que vêm de fora, mas eu queria saber como vocês veem o nosso cinema de terror, porque a gente tem ultimamente também bons filmes saindo. Tem uma polêmica aqui que tem gente que gosta, Morto Não Fala. Eu sabia. As Boas Maneiras é um filme muito elogiado. O Animal Cordial também eu acho um filmaço e também é dessa nova leva do nosso terror nacional. Então eu queria saber de vocês como é que vocês veem esse momento do terror brasileiro. Eu tô gostando das produções de terror que eu tô vendo, com exceção do Morto Não Fala. Mas eu vejo, assim, que, na minha impressão, assim, parece que o cinema nacional brasileiro ele ainda não atingiu, assim, esse que a gente comentou anteriormente ali de usar um terror mais tecnológico, como a gente pode ver nesse host, abordando coisas mais desse século que a gente tá vivendo, tá ligado? Eu acho que ele ainda tá meio que se descobrindo como fazendo novas coisas, sabe? A gente pode ver ali no próprio Animal Cordial, algo super diferente, assim, eu nunca tinha visto, acho, algo semelhante àquilo do terror nacional, sabe? Então eu acho que ainda tá se descobrindo a modernidade do terror, na minha opinião, assim. Acho que ainda tem muita coisa boa pra vir, e a gente tá vendo ali alguns autores de cinema, tem um do Morto Não Fala, como é que é o nome dele? É o Denilson? Não lembro agora. Tá, mas enfim. O Morto Não Fala é Denilson Ramalho. Denilson Ramalho. E a da Boas Maneiras, como é que é o nome dela mesmo? É a Juliana Rojas. Rojas, e isso. tem mais um que dirigiu com ela. São dois. Mas eu lembro dela. É só esses exemplos. Não, que tem muitos diretores novos surgindo, né, no gênero. Eu acho isso muito bom, assim. A Juliana Rojas aí, por exemplo, é uma diretora que tá surgindo agora. Não lançou tantos filmes ainda, né? Tem muito trabalho pela frente. O próprio Denison, ele fez um filme só, então ele já era muito, muito bem falado, assim, nos curtas, e agora ele conseguiu fazer o primeiro longa, que eu não gostei, mas todo mundo gostou, tudo bem. Mas acho que ele também é muito novo, ele tem muita coisa pra fazer, então acho que a gente tem um futuro bem legal, assim, pro terror nacional. Só antes, o outro exemplo de nomes, assim, é o Rodrigo Aragão também, que é um cara muito famoso lá fora também que tá sendo e representa o nosso terror. Eu acho que, assim, eu gosto bastante de cinema de terror brasileiro. E eu acho que... Eu discordo um pouquinho do Gabriel, mas é tudo bem, porque eu acho que a gente discordar e é legal isso. Porque eu acredito que a gente tá caminhando pra ser um dos maiores, assim, produtores de cinema de horror. Porque o bom do cinema de horror no Brasil é que a gente não se preocupa muito em fazer o que os outros estão fazendo, em imitar. Eu acho que, assim, em questão dos Estados Unidos, que tem um próprio jeito de fazer cinema de horror, que é bem próprio deles, que é aquela questão do blockbuster e fazer algo muito mais escancarado. E não, a gente já tem uma noção de fazer algo mais, eu acho que bem mais social até, às vezes, porque, tipo, como vocês estão falando, um Morto Não Fala, tem uma questão ali, As Boas Maneiras, que é totalmente, assim, essa questão social, que fala sobre maternidade, sobre a questão das mulheres e tudo mais, sexualidade. Então eu acho que... Tem outros exemplos também. Então eu acho que a gente tem, assim, uma vasta gama de novos diretores que estão surgindo e que estão vindo mostrar a visão deles. E, assim, eu gosto muito, tanto o Animal Cordial, também eu gosto bastante, muito, eu acho que é um filme, assim, que eu acho que pouca gente tem essa noção, assim, de ver cinema de horror brasileiro, porque não conhece muito bem ou porque nunca viu. Mas se quer começar, comecem por esses que são, tipo, muito bons. Até também um que eu gosto bastante, que é o Clube dos Canibais,
Clubes Canibais fala sobre a questão social, assim, tipo, classe social, sobre pessoas ricas, pessoas pobres e sobre capitalismo. Então, eu acho que o bom do cinema de horror é isso, que a gente, tipo, no Brasil, no caso, que a gente caminha muito com as próprias pernas. Isso, tipo, bem dado certo. Cara, eu sou muito fã do terror nacional, eu gosto demais. Eu sou uma cadela da Gabriela Amaral Almeida, acho que ela, pra mim, é o melhor nome que tem agora do nosso terror, que é a diretora do Animal Cordial. Eu acho ela sensacional, os outros filmes dela também. E acho que a gente não tá muito necessariamente... A gente não precisa reproduzir essa questão tecnológica, por exemplo, porque a nossa realidade é outra, sabe? Acho que é só a gente fugir um pouco da região metropolitana ali, de qualquer capital, de qualquer estado, que a gente não vai ter esse mesmo contexto de tecnologia como é lá fora, né? E, sei lá, acho que reflete totalmente nossos medos sociais, nossos medos de terra arrasada, de folclore, e acho que a gente consegue brincar muito com tudo isso, e é bem único, é muito único o que a gente faz. E é muito bom. Eu gosto muito do nosso terror. Acho que esses últimos 10 anos tem uma onda muito gigante surgindo, né? De 2010 pra frente, né? E, claro, acho que nosso terror não é só isso, a gente pode pegar até do Mujica lá atrás, né? Então, o terror brasileiro acho que é sensacional. Não, só um adendo, só uma correção. Eu não quis dizer do tipo que o Brasil tem que fazer um terror relacionado à tecnologia e tal, porque é uma linguagem que tá sendo mais... É uma linguagem mais moderna que o terror tá abordando, né? Foi tipo um exemplo, assim, no sentido de que filmes lá de fora, eles parecem que acharam já meio que um caminho, sabe? Eles estão fazendo uma leitura de problemas da realidade e estão conseguindo colocar no terror. E eu acho que o cinema nacional, ele não achou esse caminho, mas não que ele precise achar. Mas eu acho que ainda tá uma linguagem que tá se renovando, sabe? Acho que tá tendo coisas muito diferentes, sim, né? Como a gente mesmo falou do Animal Cordial, As Boas Maneiras, que eu ainda não vi, mas eu já sei que ele tem uma pegada bem diferente e tudo mais. Mas foi nesse sentido, assim, não que tenha que ter terror sobre tecnologia pra se enquadrar na linguagem. Que aí também eu concordo com vocês dois, no caso. Eu perguntei assim muito porque, primeiro, que fazer cinema no Brasil não é um negócio fácil, né? A gente já vê toda a dificuldade em relação à cultura que a gente tem no país. E outra porque eu acho que o Brasil é um lugar que tem muita cultura diferente mesmo, assim. Cada estado tem suas peculiaridades. Eu acho que é um lugar muito legal para se fazer cinema de horror. E cinema de terror, enfim. E tem crescido muito ultimamente. Muita gente tem falado de novas produções que tem chamado a atenção, e por isso eu perguntei como é que vocês viam, assim, porque eu acho que é um gênero que tá crescendo muito dentro do Brasil. Uhum. Eu acho que dá pra brincar bastante, assim. Tem até ali no Nordeste, o pessoal faz bastante filme, assim. Tem até A Noite Amarela, que pega uma pegada bem mais existencialista, né? Que são os que eu, tipo, consigo falar mais. E aí eu acho que cada região busca realmente abordar as suas questões, né? E isso é legal, eu acho que, como eu falei, tipo, bem funcionando e tem, tipo, a crescer bastante. E também é bem único, assim, a gente até pode falar, talvez, assim, talvez forçando um pouco, mas eu acho que sim, que Bacurau também tem uma pegada ali do terror, sabe? Do horror, no caso. Então é algo que tá se revelando aí, e é bom pra gente, né? Porque traz uma visibilidade, traz um conforto. Não, eu só quis dizer que a gente consegue fugir tranquilamente do eixo Rio-São Paulo ali com o terror atual agora. Tem filme de cada região do Brasil e muito peculiar de cada estado. Acho bem bacana isso. E no Brasil, na verdade, viver é um terror ultimamente, né? Com o governo que a gente tem, tá... Sim. A gente tá com bastante material pra trabalhar, né? Agora é só próximos anos aí. Esperando o comentário da Pietra lá. Será que vem aí um filme de terror do Babadook, só que do Bolsonaro? Vem aí o Oscar do Brasil, hein? Primeiro Oscar do Brasil aí, graças a Deus. Bom, mas então acho que é meio isso, assim. Acho que a gente refletiu bastante sobre o que é o cinema de terror, cinema de horror, como ele é um reflexo do nosso tempo, ou não também. Quando a gente fala dessas coisas de trazer cultura, cada 2 anos tem um filme de João e Maria, por exemplo. Então, sim. Mas... Vai, Júlia. É que falou João e Maria sobre um filme, tipo, que se repete, daí eu lembrei de um filme, tipo, que eu acho muito bom, só que eu acho que muita gente não gosta. O Segredo da Cabana. Que eu acho que, tipo, não sei se vocês já viram. Mas, aquele que tem o Thor? É um filme de espírito. Isso, esse mesmo. A cara do Esse é 50-50, é diferente. Eu acho legal. É diferente. Não, assim,
Eu acho legal porque ele tem, tipo, essa pegada, tipo, de fazer um deboche dos filmes, tá ligado? Porque, Uhum. tipo, tem essa questão que a gente tá falando que, os filmes se repetem muito. Filmes de horror é o gênero que mais se repete, ninguém sabe mais o que fazer, e daí todo mundo perdido, e faz slasher, e faz assombração, e faz sei lá o quê. Mas eu acho que isso é legal porque, tipo, esse meio que, o Segredo da Cabana, meio que tenta, tipo, brincar com essa coisa, tipo, dos filmes de horror e ser a mesma coisa. Então, tipo, quem quer ver uma coisa talvez diferente, que vai odiar ou que vai gostar, veja esse, que é legal. É que nem o que o Pânico fez, né, na década de 90, assim, do tipo, uma metalinguagem mesmo, eles zoam com o filme de terror, aí o segundo é um remake, eles, né, falam a questão de remake, de sequência, de como é que tem que ser, não sei o que, é bem interessante também. Adoro Pânico. O Pânico, pra quem gosta de filme de serial killer, é maravilhoso. E o Bom, Todo Mundo Julia, em Pânico dá mais medo ainda. É verdade. Bom, então dá pra ver que a gente Eu tinha acha muito que o Segredo medo. da Cabana é uma merda, com todo respeito. O que tu Eu falou vou do Segredo da confessar. Cabana, a gente não... Eu vou tem fazer o que uma falar confissão do aqui, Segredo porque eu da nunca Eu vi, não, na eu não vi o verdade. Segredo da Cabana, então... Eu nunca vi o Tem? chamado, na verdade, mas eu tinha medo do chamado do Todo Mundo em Pânico. Eu morria de medo do Todo Mundo em Pânico. É sério, É eu morria verdade. de medo. Eu vou confessar, porque na verdade o meu medo do chamado não era do chamado, era o chamado do Todo Mundo em Pânico, eu tinha muito medo. Aí eu imaginava, eu tenho a criação na minha cabeça que o chamado de verdade vai ser o pior filme da minha vida. Aí eu nunca vi. Tá, mas o chamado... E eu posso falar que é, Pedro. Porque eu tinha medo do chamado do Todo Mundo em Pânico, eu fui ver o chamado, a versão americana, e é horrível. Mas o chamado do Mundo em Pânico aparece só no terceiro filme. A É, Samara no aparece só no terceiro. terceiro, tipo... Isso. Isso. Mas é que não tem uma ordem, né? Dá pra ver qualquer um, foda-se. Pode ter visto o primeiro e o terceiro, foda-se. Bom, então a gente não viu o Segredo da Cabana também pra debater com a Júlia, mas eu acho que é meio isso. A gente conseguiu fazer uma reflexão aqui sobre todo esse novo cinema de horror, como a gente vê esse gênero. E agora a gente tá indo pro nosso encerramento aqui com os nossos famosos quadros Rinha de Filmes. Rinha de filme! E daqui a Esse. pouco também as indicações de cada um sobre esse tema maravilhoso que rendeu o assunto. Eu não achei que a gente fosse falar tanto até. Eu achei que fosse um bloco mais curtinho. Mas é isso. Então vamos pro nosso host que vai fazer a Rinha de Filmes. Rinha de filmes! Tá, seguinte. A gente separou 2 filmes aqui, que são totalmente surpresa, tá? Eles não fazem ideia de que filmes são. A gente tem 30 segundos pra cada um. Você já conhece o quadro. Um vai ter que defender um filme, outro vai ter que defender outro. Vale falar bem ou falar mal do adversário. Pode ser ataque pessoal também, pode falar mal da pessoa, tá? Mas aí vocês, se quiserem ser cancelados na internet, aí é... O detalhe é que essa regra é nova. Ela foi nova, criada pra acabei de esse inventar. episódio, porque nos outros não podia. É que chegou no final do episódio e aí eu fiquei com o nariz trancado, agora eu tô com a voz fanha, tô com a garganta fudida. E aí eu não tá indo oxigênio suficiente pro meu cérebro, então eu tô meio aéreo. Os filmes que a gente escolheu pra defesa é a Júlia defendendo A Bruxa e o Pedro defendendo Corra. Então, 30 segundos aí, Matheus, vê aí o teu timer. Pedro, defendendo o filme Corra. 30 segundos. Valendo. Corra, além de ser um filme excelente, é um filme divertido e agoniante. Ele vai te fazer repensar a tua relação com teus sogros, se tu tá namorando, e se tu pretende namorar, vai fazer repensar começar um relacionamento. Eu acho que ele traz bases importantes, mas tirando as brincadeiras, ele faz um filme, uma questão racial super interessante e também amorosa. Eu repensaria o teu relacionamento, como eu tô repensando o meu. Brincadeira. Cara, Tempo. ele começou a falar o negócio do filme de terror tribunitinho, tá ligado? Porra, você tem que... Porra, que é isso? Ai, que bosta. Vamos lá. Júlia, 30 segundinhos. Valendo. Então, A Bruxa é filme de arte. E se você não gosta de filme de arte, você é burro, porque não entende cinema. Então, Toma, Pedro. eu acho que A Bruxa deveria ganhar essa rinha aqui, porque tem a maravilhosa da protagonista, que ela é perfeita, e eu acho que, não sei, eu acho que Corra, né, um filme pós-horror não tá com nada, e Jordan Peele também não tá muito bom ultimamente, né? Então, eu acho que o Farol, o mesmo diretor do Farol, então eu acho que, assim, filme de arte, né? Bah, a Júlia doendo, assim, a corda vocal dela de pronunciar determinadas A palavras. Júlia levou a sério a coisa de xingar o filme dos coleguinhas. Levou. Levou.
Por que o João das Peles tá Ela mal? fechou um filme que concorreu ao Oscar. Oi? Por que o João das Peles tá mal, coitado? Eu não entendi. Ele fez aquela série que deu muito ruim, né? Tipo, Putz, eu Twilight sei, Zone? eu sei. É a remake lá da antiga. Pode usar. Eu tô gostando, eu tô vendo e tô gostando. Coitado. Mas tudo É bem. dele? Sim, Ele fez essa nova temporada. Eu tô gostando. Essa nova temporada. Eu tô vendo na primeira temporada, tô gostando. Tu só tá vendo. Sério? Puxa. Tá, então. Olha aí a briga. Olha aí a briga. Segurou. Bom, Tá. antes que eles saiam na porrada aqui, os dois virtualmente, porque o clima ficou tenso, a gente Olha, vai eu me então senti finalizar com o nosso... Eu me senti burro porque eu tive que defender Corra e não um filme de arte. A gente vai finalizar aqui agora com o nosso quadro de indicações, filmes sobre o tema. E, como sempre, eu vou começar, né? E eu vou começar indicando um filme do Guilherme Del Toro, de 2001, que se chama Espinha do Diabo, que ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola. É um filme que não é tanto pra tomar susto, apesar de ter um garoto espírito no meio do filme, mas é sobre um orfanato que recebe garotos no meio da Guerra Civil Espanhola. É um filme muito interessante, ele é meio pesado até, e que eu deixo como recomendação desse cinema de horror que a gente tá falando, assim, um pouco mais diferentão. Eu vou então indicar o meu, que acabei de mudar de opinião. Matheus, desculpa, eu roubei teu filme pra nada. Que no caso era Us, mas como a gente já falou de Us, eu tive uma outra ideia. Que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas eu vou indicar um festival, que é o Fantaspoa. Pode ser? Tá valendo? Uma indicação. Tá valendo. Tá valendo. É um festival de cinema fantástico de Porto Alegre, que ele acontece todos os anos. E eu tô indicando porque, enquanto a gente conversava sobre terror durante o episódio, eu comecei a lembrar de várias coisas que eu tinha visto nesse festival, sabe? Principalmente de curtas, assim, que às vezes a gente nem lembra o nome, assim, nem sabe quem fez, mas fica as coisas gravadas na nossa mente, assim, sabe? Pra sempre. Tem coisas que eu vi ali no Fantaspoa que eu nunca mais vou me esquecer. E é bem interessante porque é um festival que é um festival internacional, né? Então reúnem produções de vários países diferentes e, né, com estilos de narrativa diferentes, às vezes animações, às vezes filmes ultra realistas e tudo mais. Então é bem um festival que super vale a pena, assim. Eu já cheguei aí presencial, mas a última vez agora foi online. Então, olha aí, ó, marcador de página do Matheus. E super vale a pena pra quem tiver a oportunidade de ir. O Fantaspoa é top. Pra quem gosta de cinema de horror, cinema fantástico, tudo mais. Eu tava falar que, nossa, a última vez agora do Fantaspoa, que foi esse ano, maratonei muitos filmes e foi tenso. Nossa, tipo, muitas noites dormi vendo os filmes, porque foi tudo online, então, né? Foi legal. Esses 2 últimos anos eu Inclusive, fiz podem isso também. patrocinar. Foi uma semana que eu parei só pra isso, foi maravilhoso. E só pra complementar, assim, o Fantaspoa ele geralmente acontece em abril, né? Não sei, pode ser. Esse ano foi abril, acho que ano passado também. Mas, pra ficar ligado, agora só ano que vem vai ter o Fantaspoa de novo, 2022, mas segue eles nas redes sociais aí, fiquem porque ligados. é um festival bem legal. Então, eu vou indicar o Babadook, que é um ótimo filme pra quem quer embarcar nessa nova aí, onda de terror. Trata sobre... Tem uma assombração, mas eu tenho um texto bastante interessante sobre a questão de maternidade e sobre depressão pós-parto. Então, combina, assim, muitas coisas legais que eu acho que é legal de ver, né? Falando sobre coisas sociais. E é um filme bem bom, assim, sobre terror, realmente, porque eu levei uns sustinhos, assim, com o Babadook. Então, vale a pena ver. Eu vou estar indicando aqui um outro filme da Gabriela Amaral Almeida, a gente falou sobre o Animal Cordial. Vou indicar A Sombra do Pai, é um filme que está disponível no Amazon Prime Video. Eu acho que ele é tão bom quanto e não muito falado, mas ele chegou há pouco tempo na plataforma, então acho que vale muito a pena o pessoal ver. E é um filme muito bom, recomendo demais. Mas pra tu ver como é o GamaCast, a gente recomenda pros próprios GamaCasters, né? Porque esse filme da Sombra do Pai era um filme que tava na minha lista e eu não fazia ideia que tava na Prime Video. Mas agora que o Pedro me falou, eu vou ver. Agora me facilitou. A seu dispor. Não, como eu já falei antes, eu pego indicação daqui, né? Eu pego indicação daqui pra ver no outro dia. Exatamente. Inclusive, Gabriel, se estiver me ouvindo, eu sou muito seu fã. Se algum dia estiver ouvindo isso e quiser contatar comigo, eu sou a teu dispor.
Bom, gente, então essas foram as indicações de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Júlia, o Pedro, que estão sempre aqui Eu com a também. gente. E eu acho que são os dois que mais participaram até agora da temporada. E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. A gente vai seguir lançando a cada 15 dias um novo episódio. Tem novidade vindo por aí. Vocês já estão vendo no YouTube aqui o trailer do novo curta da Gama que foi premiado. Então, Só tá aqui, agradece. tá aqui no cardzinho quem quiser ver o trailer. E então é isso, gente. A gente tá produzindo coisas novas pra vocês. A gente vai continuar produzindo o DramaCast com esses convidados maravilhosos. Tem mais o Léo e a Darla também estão participando. E a gente se vê daqui a 15 dias, então. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.